No começo, um homem extremamente forte buscava ficar ainda mais forte, derrotando calangos com facilidade. Voltando para a realidade, o jovem chamado Ragnar de repente acorda no campo de batalha onde ele está enfrentando um dragãozinho e, sendo fraco, acaba sendo jogado para trás. Felizmente, uma garota chamada Léo aparece e derrota o Largato e pede para Ragnar não se distrair no campo de batalha. Léo, com uma aparência fofa e uma cicatriz no rosto, mostrou seu lado gentil quando deixou Ragnar acariciar sua cabeça. Mais tarde, ele nos conta sobre dragões, seres místicos e ancestrais que são inimigos da humanidade. Para derrotá-los, existem apenas duas maneiras: congelar seu sangue com lâminas de prata ou expô-los ao sol, que os queima e transforma os seus corações em pedra. Ao voltar para a cidade, ele reconhece Léo como uma prodígio chamada Leônica, devido a uma cicatriz no rosto dela. Ele compartilha como Léo sobreviveu enfrentando 30 dragões sozinha, um feito notável. Ele confirmou tudo isso, sabendo que ela é conhecida como Amada pela Prata e por outros nomes. Ele acredita que ela ficará ainda mais incrível no futuro e só quer ver o crescimento dela. Ele tira uma foto dela, mas em outra mesa, um homem começa a provocar Ragnar, dizendo que ele estava vivendo à sombra de Léo. Ragnar e Léo não conhecem o sujeito, deixando-o sem jeito, mas ele continua a provocação, afirmando que Ragnar está atrapalhando Léo. Léo reage puxando sua espada e apontando para o provocador. Ela pergunta o que ele busca com sua espada de prata: fama, riqueza ou glória. Ela afirma que a sua busca é ser mais forte, caçando e destruindo todos os dragões. Ela estava determinada a seguir em frente quando segurou sua espada pela primeira vez. Ela estava disposta a enfrentar até mesmo o Deus Dragão, onde quer que ele estivesse. Ela perguntou se alguém queria se juntar a ela na jornada, prometendo fama e riqueza em recompensa. Mas nenhum dos homens ali demonstrou interesse, exceto Ragnar, que se ofereceu para segui-la. Quando Léo ficou sonolenta, eles se retiraram e Ragnar começou a treinar. Ele sabia que nunca seria tão talentoso quanto Léo na caça, mas estava disposto a ajudar como podia. No entanto, o homem que havia aparecido nos sonhos de Ragnar apareceu e o advertiu que ele não conseguiria acompanhar Léo e a perderia. Ragnar teve uma visão assustadora de tudo em chamas e Léo desarmada, pedindo desculpas, sendo atingida por flechas negras. Isso o deixou desesperado e ele acordou do pesadelo. Refletindo sobre o que viu, Ragnar preparou a comida e colocou Léo para descansar, pensando no futuro e no que poderia acontecer. No dia 23 de fevereiro, no ano 498 da Era do Sol, a guilda fica sem missões e decide ir para Ereze, onde os dragões têm aparecido raramente. Ragnar decide cortar o cabelo de Léo, mas uma lembrança dolorosa o faz acordar assustado e chorando. Em 26 de fevereiro, ele continua treinando de forma intensa, assombrado por uma voz que lhe diz que perderá algo importante. Ele nota um comportamento estranho dos dragões na taverna e traça uma rota que desperta a curiosidade de Léo. No entanto, Ragnar não consegue esquecer as palavras do homem misterioso e começa a se questionar se foi um sonho ou alucinação. Léo chama de volta à realidade, ao notar suas olheiras e mãos machucadas, e ele finalmente decide compartilhar seus sentimentos, perguntando como pode ajudar Léo, além de cuidar dela. Ela compartilha seus pensamentos sobre ele quando conheceu, reconhecendo seu potencial, embora não tão grande quanto o dela. Ela acredita que um dia ele se tornará forte e promete protegê-lo até lá. Ele relembra a sua história, onde seus pais foram mortos por dragões quando era criança, e todos que o adotaram também tiveram o mesmo destino. Por isso foi chamado de amaldiçoado. No entanto, Léo o convidou para caçar dragões, e ele percebeu que queria ficar ao lado dela o máximo possível, não se sentindo mais amaldiçoado. Enquanto ele expressa seus sentimentos, tem um pesadelo sobre a morte de Léo, acordando assustado, preocupado com o que o futuro reserva. Em 27 de fevereiro, uma notícia alarmante chegou. A cidade vizinha, Dona Pierre, foi atacada. O número 2, que sabia sobre uma missão para enfrentar essa ameaça, sugeriu que Léo não fosse para evitar ganhar toda a glória. No entanto, quando Léo insistiu em ir e chamou Ragnar, ele sentiu algo terrível e os aconselhou a fugir. A cidade vizinha logo ficou em volta em chamas, e quando finalmente saíram, Ragnar percebeu que era exatamente como em sua visão anterior. Ele quis proteger Léo, mas antes que pudesse expressar isso, Léo assegurou que não morreria e correu na frente dele. A cidade estava um caos, com dragões por toda parte. Durante a fuga dos dragões, eles notaram um humano no meio deles e tentaram ajudá-lo. No entanto,
o sangue ao redor desse humano se transformou em flechas que atingiram as pessoas próximas. O homem vestiu-se com o material das flechas e ordenou que os humanos perecessem. Ragnar viu uma torrente de fogo subindo aos céus e foi verificar. Lá, ele avistou o homem com as mesmas flechas da sua visão e ficou apavorado, temendo pela segurança de Léo. Ele decidiu protegê-la a todo custo. O número 2 identificou o homem com um chicote como um dragão superior. Quando o homem estava prestes a atacar e matar Six, Ragnar aparece atrás dele e tenta atacar, mas sua espada quebrou ao tocar o monstro. O homem pronunciou as palavras: "Sangue são chamas", resultando na explosão de Ragnar e destruindo a rua atrás dele. Durante o confronto, Léo ordena que Six leve Ragnar e fuja. Ragnar cai vivo no rio, enquanto Léo enfrenta o dragão superior, mas se distrai ao ver Ragnar ferido e parte para atacar o dragão. Enquanto Ragnar afunda na água, ele tem visões de seu futuro após perder Léo. Ele decide buscar vingança contra todos os dragões, fazendo novos amigos ao longo do caminho, mas perdendo todos eles. Sua vida é cheia de perdas, mas ele persiste e se torna incrivelmente poderoso. No entanto, ele questiona o valor de ser o mais forte, quando percebe que não há mais ninguém para proteger no futuro. Ele tem um diálogo com o seu eu do futuro, que o critica por não ter protegido Léo. Ragnar afirma que agora é forte o suficiente para proteger qualquer um, mas se pergunta qual é o propósito dessa força. Finalmente, Ragnar pede a si mesmo a força necessária, já que o presente ainda lhe permite proteger os outros. Seu eu mais velho atende ao pedido desferindo um golpe de espada. Ele percebe que se tornou solitário e de repente a prata o envolve, fazendo-o acordar gritando no presente. Ele concorda em unir seu eu do passado e futuro, mesmo sabendo das consequências. O dragão elogia Léo, que pergunta se ele é o deus dragão, mas ele fica irritado com a comparação, se apresentando como um dragão superior da 17ª cadeira do sangue da asa Greywells. Ele conta a história de como o deus dragão ordenou a destruição de Dona Pierre devido a um problema em uma pastelaria. Mesmo protegendo a cidade, o deus dragão ficou desapontado e decidiu destruir o reino. Ele explica que os dragões agem de acordo com os desejos de seu deus, determinando o destino das nações humanas. Para ilustrar, ele revela que a batalha anterior não era real e os caçadores de dragões nunca foram uma ameaça para sua linhagem. Antes de atacar Léo, o tempo para e algo o atinge. Assustado, ele pensa que é uma ilusão, mas percebe que algo se aproxima. Sons de armaduras caindo ecoam e vários dragões são petrificados. Depois de arrumar seu casaco, nosso herói caminha pelo campo de batalha. Ele relembra como, ao decidir enfrentar os dragões, passou por muitos desafios, quase morrendo várias vezes, mas sempre sobrevivendo. Ele treinou incansavelmente, alternando entre várias vitórias e derrotas, até finalmente se tornar invencível após uma década. Com o tempo ele percebeu que sua espada de prata e seu próprio corpo se tornaram um só, e ele desenvolveu habilidades especiais. Após anos de treinamento, ele dominou uma técnica chamada Silverine, comparável ao Godspeed de Killua. Ele enfrenta dragões menores facilmente, mas quando se depara com um dragão superior, algo estranho acontece. E quando Ragnar chega perto do dragão superior, ele perde o controle devido a um misto de medo e admiração, transformando em sua forma completa de dragão, liberando todo o poder mágico de seu sangue. No entanto, Ragnar congela seu adversário completamente e o quebra em 1000 pedaços com um gesto de mão. Uma onda de choque se espalha, deixando-o momentaneamente paralisado. Ragnar volta ao normal, ofegante. Nesse momento, Léo o chama, e todas as emoções acumuladas ao longo dos anos, com a culpa de não ter sido forte o suficiente para protegê-la, transbordam. Ragnar abraça Léo e chora. Ela fica confusa, mas reconhece que ele conseguiu mantê-la viva. Ela elogia seu esforço e dedicação, mas Ragnar diz que não foi ele quem fez isso tudo. A pessoa responsável não está presente, mas ele conhece sua história e sabe o quanto ansiou pela presença de Léo. Num lugar estranho, uma mulher diz que Ragnar morreu de pé e menciona as consequências. Ela se surpreende ao vê-lo com uma expressão normal, diferente da aparência sentimental com que morreu. Ela diz que agora
só podem confiar nas versões deles do passado, para fazerem o que é certo e criar um mundo onde os dragões não sejam mais uma ameaça. Naquele dia, 7 cidades de Lins foram atacadas, e 6 delas caíram, incluindo a capital. Mas também naquele dia, nasceu o ceifador de dragões. Ele acorda em uma casa ao lado de Léo, surpreso por vê-la viva. O número 2 entra no quarto e começa a falar com eles. Ragnar sugere que seria melhor sair da cidade, já que o deus dragão ordenou a destruição do país, e os dragões obedecem às ordens dele cegamente. Se eles cruzarem a fronteira, os dragões não os perseguirão. Porém, a versão atual de Ragnar surpreende Six, que pergunta quem ele é, já que ele não se parece em nada com o Ragnar que conhece. Ragnar adormece antes de responder e começa a chamar por Leo enquanto dorme. Ela o tranquiliza, mas se pergunta se ainda é útil para ele. Nesse momento, a terra começa a tremer e eles veem a floresta se movendo em direção a eles. Léo parte para o ataque. Ao mesmo tempo, a mulher do plano astral chama Ragnar para encontrá-la, pois é o momento de começar a história. Na cena final, à medida que a floresta se aproxima da cidade, os servos se reúnem com seu mestre, Bolo Fofo, no meio da floresta. Eles anunciam a chegada do prato de cordeiro que ele esperava com ansiedade. Bolo Fofo os encara com um olhar aterrorizante e ordena que tragam o prato imediatamente. A empregada destampa o prato, revelando um pedaço de carne deliciosamente preparado, o que faz o porco salivar de desejo. Enquanto ele saboreia a refeição, todos os servos mantêm uma postura temerosa, como se suas vidas estivessem em jogo. No entanto, o Bolo Fofo acha o prato incrível e sua expressão muda para uma de felicidade, o que traz um vislumbre de esperança aos seus subordinados. No entanto, essa cena horrível logo se desfaz quando o monstro afirma que o sabor daquilo não se comparava ao sabor dos seus servos. Ele abre uma boca enorme e avança em direção ao homem. Enquanto ele mastiga o homem, as empregadas ficam desoladas, mas também são pegas pelo monstro, restando apenas uma delas no chão. Sem hesitação, ele se dirige a ela, não deixando nada para trás. Ele diz que seu Deus ordenou a erradicação de todos os humanos do reino, o que significa que ele tem carta branca para devorar cada um deles. Quando ele pega a garota e leva em direção à sua boca, sua forma grotesca se abre como uma flor, tornando-se ainda mais repugnante do que antes. Enquanto isso, na cidade, os caçadores enfrentam vinhas misteriosas. No entanto, eles estranham o fato de um dragão atacar enquanto o sol ainda brilha no céu, temendo que as regras habituais estejam mudando. Enquanto isso, Léo enfrenta desafios na Amazônia, mas é pega de surpresa por um ataque em suas costas, percebendo que uma das vinhas pegou Ragnar. Então ela parte para resgatá-lo, mas as vinhas se voltam contra ela, mirando em sua cabeça. Quando estava prestes a ser atingida, Ragnar percebe isso e acorda, congelando a cena e emitindo um brilho prateado que permite a todos verem o que aconteceu. Ele desperta em cima de uma casa, meio perdido. Após ajustar seu casaco, ele parte para a ação, mesmo sem esperar por Léo, que corre atrás dele. O dragão o vê de longe e pede para Ragnar diminuir a sua velocidade, mas ele não se importa e ataca o dragão, lançando-o a quilômetros de distância. A menina cai no chão, assustada com o que aconteceu. Ragnar começa a falar, explicando que está amaldiçoado e que todos próximos a ele acabam morrendo. Ele afirma que compreendeu isso com o seu eu do futuro. Começa a questionar o que deve fazer para evitar isso e chega à conclusão de que precisa matar todos os dragões com suas próprias mãos. Porém, ele duvida de sua própria capacidade para realizar essa tarefa, especialmente alguém como ele. Ele menciona que nem seu eu do futuro conseguiu sucesso nessa empreitada. Enquanto ele está imerso em seus pensamentos, a menina que estava sendo atacada o chama, fazendo-o se dar conta de sua presença e perguntar por que ele estava ali. No entanto, ela não compreende o que ele está dizendo. Ele pergunta se ela foi procurá-lo, mas a garota nega, afirmando que não tem ideia do que ele está falando. Ele deixa para lá e anuncia sua intenção de exterminar todos os dragões na Terra, pedindo a ajuda dela e chamando-a de Crisson. A garota não entende o que ele diz e não reconhece esse nome, então ela diz a ele que Ragnar está confuso e que seu nome é outro. Quando ela estava prestes a dizer seu nome, Ragnar a chama de Elisa, surpreendendo-a.
No entanto, ele continua falando que ela é uma garota de 14 anos de uma aldeia agrícola que desapareceu devido a um ataque de dragões na terra de seu contratante. Ele alega que é essa a história que ele gosta de usar como sua identidade de fundo, pois seu eu do futuro lhe contou isso. Ragnar se aproxima dela e a chama novamente de Crimson, o Rei Dragão, o primeiro herdeiro da linhagem alada e um ex-progenitor da linhagem Sangue da Asa. Ragnar propõe que Crimson o use, já que ambos desejam a extinção dos dragões, afirmando que eles farão o que seus eus do futuro não conseguiram. A garota olha assustada para Ragnar e quando se aproxima para apertar sua mão, não o faz e ainda lhe dá um tapa no rosto. Lacrimejando, ela diz que ele foi longe demais, primeiro chamando-a de homem e depois de dragão, considerando-o extremamente grosseiro. Ragnar fica atordoado, enquanto Léo o alcança, mencionando que ele foi rápido demais. Antes que ela possa terminar de falar, o dragão reaparece para uma segunda rodada, insultando Ragnar e desafiando-o a mostrar coragem. Ele se identifica como o 8º assento da linhagem alada. Sem hesitar, o dragão pula em direção a Ragnar, que ainda estava de costas. Ragnar, porém, invoca uma esfera de prata e a lança na boca do dragão, antes de se teletransportar para trás dele, segurando Léo. Ele ordena que a esfera exploda, inflando o dragão e destruindo-o em milhões de pedaços, junto com a floresta circundante. Ao observar isso, Crimson suspira e olha para Ragnar, que coloca Léo no chão. No entanto, Ragnar começa a sentir uma dor de cabeça e titubeia. Ao ver que ele não está gravemente ferido, Léo olha para o que ele fez e expressa sua felicidade por ele ter se tornado tão forte, conforme havia previsto. Ela lembra que havia dito que ele superaria sua força, embora não esperasse que isso aconteceria tão rapidamente. Ela confessa que pode ser difícil alcançá-lo agora. No entanto, enquanto Léo compartilha seus pensamentos, Ragnar mantém uma expressão séria e se afasta. Ele pede a Léo que proteja os moradores da cidade e os leve através da fronteira. Léo pergunta o que Ragnar planeja fazer, e ele menciona que ainda tem algumas coisas para cuidar. Ela insiste em acompanhá-lo, mas Ragnar a adverte de que suas ações são muito perigosas. Léo argumenta que eles são caçadores de dragões e que tudo o que fazem é arriscado. Ela começa a questioná-lo sobre por que ele quer deixá-la para trás, mas ele responde que eles trabalharão separadamente por um tempo. Isso deixa Léo impaciente, e ela diz que ele deveria apenas fazer o que ela manda. Logo percebe o que disse e tenta se retratar. Isso surpreende Ragnar, pois nunca a viu perder o controle assim. No entanto, ele se lembra de que, apesar disso, ela ainda é apenas uma criança de 12 anos. Ele percebe que colocou todo o peso nas costas dela, devido à sua fraqueza. Ele se lembra do seu eu do passado, e considerava suas ações em relação a ela nojentas, decidindo que, se realmente quiser protegê-la, não pode mais ser fraco. Ragnar pergunta se ela se lembra do que disse quando se encontraram pela primeira vez. Ela recorda suas palavras sobre os fracos morrerem e apenas os fortes sobreviverem. Ragnar diz que essa frase o salvou e que está feliz por tê-la conhecido. No entanto, ele acrescenta que eles não podem mais ficar juntos, o que faz Léo implorar para que ele pare. Ele continua dizendo que ela é fraca e morrerá se ficar com ele. Isso a faz chorar e perder o controle, atacando-o. Ragnar, com tristeza, derrota sua amiga jogando-a no chão e se despede dela. Enquanto isso, Crimson observa tudo de lado. Ragnar, observando de cima de uma montanha, vê-a indo embora. Nesse momento, Crimson aparece atrás dele, questionando se era isso que ele queria, separá-la assim. Ragnar, ainda chorando, responde que está bem, mas só pode estar com pessoas cuja morte não o machucaria, ou com pessoas que não podem morrer. No alto da montanha, Ragnar chama novamente, mas ela nega conhecê-lo, dizendo que não conhece nenhum Crimson. Ela também afirma que não pode ser um dragão, pois a luz do sol a mataria se fosse um. Ragnar explica que seus poderes de Rei Dragão estão selados, o que o impede de usar seus poderes, mas em troca, ele não tem mais fraquezas. Ela se cansa e diz que ele pode lutar contra Deus, ou que for sozinho, desejando-lhe sorte e reiterando que ela é uma mulher. Ragnar menciona que Crimson pode mudar de sexo ou idade quando quiser,
Quando ela está prestes a sair, ele começa a se questionar como poderia ganhar a confiança de Crimson. Ele se lembra que Crimson falou sobre deixar seus caminhos cruzarem no futuro, mas eles se conheceram bem antes dessa última vez. Ele também se lembra de que Crimson disse que não confiaria nele de imediato, mesmo que se encontrassem. Ele propõe mais uma vez que se unam para caçar dragões, mas ela recusa, argumentando que ele acabou de abandonar uma jovem. Nesse momento, Ragnar cai inconscientemente no chão, com uma febre intensa. Ela se aproxima dele e nota que ele está gravemente doente. Ela exibe um olho vermelho com pupilas de dragão enquanto coloca a mão sobre ele, dando a entender que algo mais está em jogo. Crimson aparece diante de Ragnar, impressionado com o poder do humano. Ele se apresenta como um rei dragão, mas antes que possa terminar sua fala, Ragnar parte ao meio com um único chute. No entanto, Crimson reaparece atrás dele em outra forma, com a intenção de fazer uma proposta. Ele quer unir força com Ragnar, o ceifador. Enquanto Crimson fala, Ragnar vê o corpo caído atrás dele e a mesma pessoa ainda de pé, falando com ele. Mas Ragnar mata novamente enquanto Crimson continua seu discurso. Crimson explica que poderia usar a força de Ragnar de forma mais eficaz. Ragnar então acorda no presente, onde Elise lhe diz que não pode simplesmente abandonar quem salvou sua vida. Ele fica surpreso por ter caído novamente e percebe que ainda não está acostumado a lutar com a aura prateada. Crimson fica surpreso e intrigado com o fato de um humano conhecer sua verdadeira identidade. Ele ri ardilosamente e revela que enquanto Ragnar dormia, examinou seu corpo e aprendeu duas coisas. O corpo de Ragnar se fundiu com uma espada de prata, e ele não se envolve com prata, mas a gera e emite. Embora não entenda totalmente como isso funciona, ele reconhece o enorme potencial disso e fica entusiasmado. Enquanto isso, dragões começam a se aproximar das pessoas que fugiram da cidade. Ragnar não hesita e agarra Crimson, correndo na direção dos dragões. Ele pergunta a Crimson se ela tem algum pedido, mas ela responde que não é Crimson com quem ele está falando, mas ainda assim ordena que ele acabe com todos eles. Ragnar ataca um dos dragões de imediato. Quando ele cai no chão, outros se aproximam, mas Ragnar se transforma em uma forma prateada e cria várias espadas para destruí-los facilmente. Uma das espadas cai nas mãos de Crimson, que observa que é um trabalho pobre, mas a alta concentração de prata permite a um caçador de segunda classe matar um dragão superior com facilidade. Isso abre a possibilidade de formar um exército de pessoas com armas semelhantes para combater os dragões, sob o controle de Crimson. Crimson fica feliz com a ideia, mas de repente começa a vomitar uma poça azul. Ele chama aquilo de seu servo e ordena a se formar. Ragnar reconhece o que está acontecendo, falando que aquilo era um slime. Crimson revela sua verdadeira forma e ordena aos dragões que fiquem quietos na presença de seu rei e que simplesmente morram. O slime derrete todos eles. Então Crimson começa a falar com Ragnar, dizendo que está disposta a aceitar sua proposta com uma condição. Então ele joga um frasco para Ragnar e diz que é um veneno, que ele morrerá em agonia se beber. Ragnar rapidamente toma um dispositivo, surpreendendo Crimson. Este último questiona as motivações de Ragnar, e ele responde que deseja acabar com todos os dragões, e com Crimson também, para proteger tudo o que ele já perdeu ou poderia perder para os dragões. Crimson compreende que o medo de Ragnar é o que o motiva a querer exterminar os dragões, e comenta que ele é irritante e não possui as qualidades de um herói, mas pode ser útil como uma ferramenta. Enquanto Crimson faz seu juramento de caçar e eliminar todos os dragões até que não reste nenhum, Ragnar tem um pensamento que o leva de volta ao futuro, quando Crimson estava prestes a falar sobre o que aconteceria depois de destruir tudo relacionado aos dragões. Com essa resolução, eles lançam-se em uma guerra que altera irrevogavelmente o curso do mundo. E é aí que começa a história de como ambos puseram fim a todos os dragões, dando início à saga de Ragnar Crimson. Depois de firmar um contrato espetacular com Crimson, nosso herói embarca em sua missão de caça-dragões. Entretanto, em uma cidade distante, um dragão começa um monólogo sinistro, revelando seu gosto pelo som dos gritos que ecoam no vento.
Enquanto ele divaga sobre essas ideias perturbadoras, várias pessoas, especialmente mulheres, estão suspensas no ar, mantidas como reféns. O dragão, movido pela perversidade, começa a feri-las para desfrutar seus gritos. Enquanto tortura impiedosamente as jovens, ele continua a conversar com o vento, acreditando que a morte e o sofrimento delas fortalecerão seu vínculo e sua unidade com o vento. Quando uma das vítimas pede ajuda desesperadamente, o dragão responde de maneira sádica, sugerindo que talvez, ao matá-las, ele e o vento possam se livrar do tédio. Enquanto isso, os poucos sobreviventes na cidade, incluindo alguns caçadores, tentam coordenar os habitantes e lutar contra os pequenos dragões que os seguem. Apesar de seu líder tentar elevar a moral, eles ainda não conseguem se impor de maneira eficaz contra as criaturas assustadoras. Isso leva a questionar sobre o propósito dos caçadores de dragões diante de monstros tão ameaçadores. No entanto, um Jeep surge com estilo, e dele emerge Ragnar, determinado e com sangue nos olhos, prontamente envolvendo-se na luta contra os dragões com sua afiada peixeira de prata. E Crisson volta a perguntar sobre o futuro, questionando a força de Ragnar. Ele se preocupa se o poder de Ragnar é apenas uma memória, mas Ragnar assegura que não precisa se preocupar, pois as habilidades da técnica de prata estão gravadas em seu corpo. Isso ganha a aprovação de Crisson, que se aproxima de Ragnar, expressando o desejo de ver alguns dragões mortos pelas mãos dele. Isso empolga Ragnar para enfrentar os dragões, e ele pergunta quantos eles terão que enfrentar. Crisson, no entanto, informa que não será Ragnar quem lutará, mas os caçadores presentes. Ele observa os homens cuidando de algumas crianças, agindo como pais delas, e vê uma oportunidade. Crisson começa a chamar a atenção das pessoas e apresenta ele e Ragnar como caçadores de dragões, com destaque para Ragnar, a quem ele apelida de Ragnar, o ceifador. Ele o descreve como um mestre caçador que derrotou muitos dragões superiores. Crisson também se apresenta como companheiro do ceifador e um modesto mago. Quando ele fala que é um mago, as pessoas ficam incrédulas, mas ele acredita que neste mundo a magia existe, embora seja rara e normalmente seja utilizada apenas pelos dragões superiores. Mesmo que os humanos que possam usar sejam escassos, eles ainda existem e são considerados raros. Após essa afirmação, o caçador pergunta se a criatura que está devorando o dragão atrás de Crisson é magia. Crisson confirma, dizendo que sim. Outro homem pergunta como um líquido se transformou em uma forma humana, e Crisson explica que isso também se deve à magia. Ele revela que o slime é seu animal de estimação, criado através de magia. Todos ao redor começam a ficar fascinados pela magia, repetindo as palavras magia incrível, como se estivessem sob um tipo de encanto. Após esse momento, o líder dos caçadores se aproxima de Crisson e confessa ter um pedido embaraçoso. Ele deseja que ambos, juntos, enfrentem um dragão que apenas eles seriam capazes de derrotar. Essa proposta intriga Crisson, e o líder dos caçadores explica que uma enorme tempestade havia atingido a cidade de Tortierre, algo que o deixou apreensivo, mas com a certeza de que algo terrível estava por vir. E Crisson fala a eles que isso poderia prejudicar sua carreira como caçador, fazendo assim os homens mudarem de estratégia, pedindo a Crisson para lutar contra o dragão em seu nome. No entanto, ele inicialmente se recusa. Os homens insistem, prometendo o pagamento e até a venda de seus equipamentos, se necessário, para obter a quantia que ele deseja. No entanto, Crisson hesita, percebendo que se eles venderem suas armas, isso pode indicar que não tem mais intenção de caçar dragões, o que prejudicaria seus próprios planos. Por isso, ele recusa mais uma vez os homens. Ele se aproxima deles e questiona por que eles estão tão preocupados com o dragão da tempestade, visto que suas vidas não estão mais em risco. Ele sugere que eles poderiam simplesmente desistir e fugir, afinal, não tem nenhuma obrigação com o país em questão. Crisson entende que eles querem pagá-lo, não para protegê-los, mas para matar o dragão, achando isso estranho. Ele chega à conclusão de que os homens provavelmente estão se sentindo culpados, imaginando que, enquanto fugiam, ouviam as vozes das pessoas pedindo ajuda, mas logo esses apelos foram silenciados pelo vento, sugados pelo redemoinho. E então Crisson fala que sabe o destino daqueles que foram arrastados pelos ventos cortantes. Eles estão sofrendo uma agonia terrível, mutilados em seus corpos. Sentindo-se envergonhado e culpado, ele reúne as pessoas ainda vivas e tenta fugir
com elas para protegê-las. Enquanto ele fala, sua voz penetra na mente do caçador, que não aguenta mais, pedindo para parar. Tudo o que ele diz é verdade. Ele questiona se caçadores como eles realmente podem proteger as pessoas, mas Christian afirma que essa é a missão deles: defender as pessoas com uma única espada de prata, o que lhe traz orgulho. O cavaleiro concorda, mas depois de ver o que viu, percebe que nunca foi o caçador, mas a presa. Ele deseja ter o poder de ferir os dragões, e Christian mostra a espada de Ragnar, questionando se eles estão finalmente entendendo. Com essa espada, ele acredita que eles têm o poder de matar os dragões, mas não pode garantir que eles vão sobreviver. O caçador pega a espada, tornando-se mais uma vez um caçador. Em outro dia, Christian abre a porta de uma casa em ruínas, com uma chave dourada e os manda entrar, levando eles a um espaço diferente cheio de armas modernas, explicando que tudo isso é feito com magia. Eles ficam maravilhados com essas armas avançadas, que nunca tinham visto, mas Christian enfatiza que o mais importante são as balas, e Ragnar enche os pentes com a aura prateada, tornando as armas úteis na batalha contra os dragões. Enquanto treinam com as armas, Christian fica satisfeito, mas Ragnar acha o sorriso dele assustador. Christian pergunta se é porque ele está usando os homens como peões, mas Ragnar afirma que não se importa, pois confia que Christian garantirá a vitória, mesmo que não possa garantir que eles irão sobreviver. Nesse ponto, ele pergunta a Ragnar o motivo de sua insatisfação. Ragnar responde que está insatisfeito porque não consegue se mover, mas também devido às ações de Christian, que o transformaram em uma espécie de ídolo, nomeando-o como um ceifador. Ragnar expressa seu desconforto com homens o adorando e quer manter distância deles, pois teme que possam acabar morrendo por sua causa. Christian lembra a Ragnar que ele mesmo disse que só quer pessoas que ele não se importe se vão morrer ou não, o que foi o motivo para escolher seu caminho e abandonar Léo. Ragnar nega ter abandonado Léo, mas Christian insiste que ele a deixou para trás. Ragnar argumenta que isso não diz respeito a Christian, mas Christian discorda. Para ele, aquela garota é toda a motivação de Ragnar, e se ele a perder, não saberá o que fazer. Ragnar reafirma sua determinação de exterminar todos os dragões, e Christian promete não deixá-lo desistir antes disso. Nesse momento, Ragnar reconhece a importância de Léo em sua vida. Ele começa a expressar que acredita que o melhor para Léo é estar com ele, mesmo sabendo que estar longe dele não a mantém necessariamente segura. No entanto, ele também revela seu medo de perder Léo novamente. O simples pensamento disso parte seu coração, e Christian agradece a ele por abrir seu coração. Então, Christian faz uma sugestão. Ele propõe que Ragnar mantenha Léo em um estado de coma, guardando-o em espaço de armazenamento, de forma a evitar que ela participe das batalhas contra os dragões e evitando que ela morra em combate. Christian acredita que isso permitirá que ele cuide dela enquanto ela dorme. No entanto, quase leva um soco de Ragnar, que não gosta da ideia e o chama de idiota. Christian concorda, mas expressa seu desgosto por Ragnar agir como se o conhecesse bem, afirmando que ele não sabe nada sobre ele e o aconselha a conhecer seu lugar. Christian promete matar o dragão da tempestade sozinho, sem desperdiçar peões, deixando Ragnar com o coração partido. Christian carrega uma arma com bala de prata e, atirando em si mesmo, ele demonstra que a verdadeira maldição é a dele, mostrando que ele é amaldiçoado a nunca morrer. Ele adverte Ragnar a nunca se vitimizar novamente. Christian vai até o Slime e pergunta sobre a situação na cidade, já que ele estava monitorando. Ele fornece detalhes sobre como o dragão da tempestade mantém as vítimas suspensas num vortex. Estão todas cobertas de sangue, sem membros e são todas mulheres. Na noite seguinte, eles se prepararam para partir. Durante o caminho, são avistados pelo Desarter, mas Christian não dá ao sujeito a chance de tagarelar e começa a provocá-lo, chamando-o de maluco e revelando que ele está falando sozinho. Ele até chama o deus dragão de um sujeito muito maluco. Diante disso, o cara surta de verdade, não conseguindo parar de dramatizar e falar sozinho. Após passar um bom tempo nesse monólogo, ele decide perseguir Christian e os outros um pouco mais adiante. O sol começa a nascer e Christian se dirige em direção à iminente batalha contra o terceiro dragão da família alada. O caçador começa a ficar perplexo com a situação. Ele e seus homens haviam preparado tudo meticulosamente nos últimos dias, seguindo o plano à risca de Christian.
e estavam tão confiantes que o medo do confronto desapareceu. No entanto, diante da força do inimigo que enfrentavam, o caçador começa a tremer de apreensão. Apesar do nervosismo, ele pede aos seus homens para se manterem calmos e os alerta de que ainda possui um trunfo contra o dragão. Enquanto isso, Crisson acelera ainda mais, e o dragão fala que irá matar todos e não permitirá que ninguém escape daquela situação. Isso explica que a velocidade do Tempest Cell é 2 vezes maior do que a velocidade máxima do seu carro, indicando que qualquer tentativa de fuga resultaria em destruição total imediata. O dragão percebe que eles estão indo em direção ao Sol, e Crisson explica, ao lutar contra um dragão superior em perfeitas condições, utilizar a luz solar como método de ataque definitivo não é a melhor opção. Isso ocorre porque as habilidades defensivas e de regeneração do dragão superam qualquer dano causado pela luz solar. Os caçadores começam a disparar contra o dragão, mas seus projéteis são congelados. Nesse momento, Crisson aponta um erro. Silverine não congela o sangue do dragão, mas sim a magia que eles possuem no sangue. Portanto, quando os projéteis entram em contato com um vento controlado pela magia, eles são congelados. Os caçadores percebem que seu ataque está tendo algum efeito, e o dragão começa a se questionar se os projéteis são feitos de prata. Isso faz Crisson sorrir maliciosamente, pois ele sabe que o dragão está considerando a possibilidade de que as balas sejam de prata. No entanto, a verdade é que essas balas são comuns, feitas de chumbo, mas carregadas com a aura de Ragnar. O dragão subestima o ataque dos caçadores e afirma que congelar apenas a superfície do tornado não será suficiente para romper o vínculo entre ele e o vento. Crisson, antecipando os pensamentos do dragão, ordena que os caçadores disparem outro projétil, explicando que as balas contêm prata de Ragnar. O tornado começa a sacudir devido à força da bala, atordoando o dragão e enfraquecendo sua conexão com o vento. O dragão aumenta a velocidade do tornado, mas vendo isso, Crisson instrui os caçadores a dispararem mais balas, enfraquecendo ainda mais o dragão. O dragão, mesmo enfraquecido, insulta os humanos, chamando-os de vermes fracos. Mesmo quando perde a luta, ele jura vingança pelos atos dos humanos. No entanto, seu tornado é desfeito de repente, e Ragnar aparece usando as artes de batalha Silverine. Crisson prende o dragão com slime e o arremessa contra um estaca que perfura seu coração, enfraquecendo-o imediatamente. O dragão lamenta a lesão em seu coração, que afeta sua magia, e começa a sentir seu corpo ficar frio. No entanto, ele se solta e cai no chão, com os caçadores. Indagando por estar em tal situação, ele insulta os caçadores. Crisson avança e derrota o dragão, explicando que, como a terceira categoria do sangue alado, Desastre não era um dragão fraco. Ele menciona que Desastre poderia invocar até 8 tornados ao mesmo tempo em sua forma de dragão, mas o plano deles deu certo. Crisson sugere que Desastre provavelmente nunca imaginou que seria caçado e morto. Crisson revela que provocou o dragão de propósito, esperando que ele usasse todo o seu poder para tentar matá-lo. No entanto, o dragão Desastre, por causa de sua arrogância e orgulho, não empregou todo o seu poder real e, consequentemente, acabou perecendo devido à sua negligência. Ao assistir a cabeça do dragão sendo queimada pelo sol, Ragnar reflete sobre o perigo representado por Crisson, e após eliminarem todos os dragões, ele precisa urgentemente matar Crisson também. Após o confronto, os caçadores agradecem a Crisson por sua ajuda com armas e veículos, mas ele responde com humildade, desejando-lhes uma fuga segura do país. Antes de partir, Crisson apaga todas as memórias dos homens, fazendo-os esquecer tudo sobre ele, exceto por Ragnar. Estende a mão para cumprimentá-lo. Ragnar recusa, dizendo que não matou o dragão sozinho, reconhecendo a contribuição dos caçadores. O homem muda seu discurso e cumprimenta Ragnar em celebração ao triunfo de todos os caçadores de dragões. Crisson liga um rádio e eles ouvem um comunicado importante do exército real de Leze, informando sobre um ataque em grande escala de um dragão em uma cidade próxima à fronteira. O homem ordena a evacuação de todos os cidadãos para a capital, alertando que estão bloqueando as rotas de fuga e aconselhando que ninguém se aproxime da fronteira. Ragnar suspeita que seja uma armadilha e Crisson concorda, dizendo que estão encurralando os cidadãos na capital. Eles decidem partir imediatamente para a capital, e Crisson revela que já era hora de mudar a área de caça.
Enquanto isso, 5 dias antes dos eventos atuais, o imperador descobre a destruição de Dona Pierre e pergunta a um súdito qual país teria invadido a cidade. O súdito explica que a cidade foi destruída por dragões, quando uma tempestade noturna a reduziu em cinzas, aniquilando quase todas as forças armadas. Em seguida, uma horda de dragões médios surgiu, interrompendo a comunicação da cidade. O imperador ordena a formação de uma unidade com tropas de Ronabera e Tortier para prestar ajuda recrutando caçadores de dragões como parte das tropas. Ele instruiu que não ataquem a menos que enfrentem dragões superiores. O imperador pondera sobre o que pode ter provocado a ira dos dragões e se lembra da barreira protetora que envolve a capital. Nesse mesmo instante, uma pena plana sobre o rosto do rei e subitamente o ambiente fica extremamente silencioso. Artemisia aparece, pedindo desculpas por sua chegada repentina, sem aviso prévio. Ela se apresenta como uma das monarcas designada por Deus, o primeiro assento do sangue da asa, mas sugere que o chame simplesmente de Artesia. O rei a reconhece como dragão com asas de anjo. Ela concorda que muitas vezes as pessoas a chamam assim, mas acha que esse nome não combina com uma jovem. Artesia revela sentir-se intimidade pela majestade do rei. Ele questiona sobre a barreira que é imposta na capital, e ela tranquiliza dizendo que a barreira está plenamente funcionando. No entanto, confessa que está apenas fingindo um sorriso e suportando o calor da barreira, já que ficar perto do calor solar não é agradável. O rei começa a se perguntar sobre ela e nota que durante a longa guerra entre humanos e dragões não há registro de sua participação pública. Artemisia explica que os vassalos estão ilesos, mas temporariamente imobilizados, porque ela manipulou o tempo e fez o mundo parar. Ela não podia ir até a capital, já que sua presença surpreenderia as pessoas. Ela escolheu aparecer ao rei dessa maneira, não extravagante, para conhecê-lo. O rei pergunta qual é a verdadeira razão de sua visita, e Artemisia afirma que veio pedir desculpas. Antes disso, ela mostra as imagens dos dragões em Danapier. Explica que nunca pretendia permitir que a cidade fosse atacada, mas o responsável destruiu a cidade em um instante. Ela deseja trazer o culpado e puni-lo, assumindo a responsabilidade por seus erros. Todavia, o rei fica confuso, percebendo que a disposição e compaixão de Artemisia a distingue significativamente de outros dragões. Ele decide que o remorso que ela demonstra é suficiente e a perdoa. Ela agradece, mas ainda acha a situação lamentável. Ela explica que seu Deus decretou a destruição de Dona Pierre, mesmo que ela não tivesse a intenção de atacar. Artemisia estava secretamente preparando a aniquilação do país, mas a destruição da cidade causou o caos e a fuga das pessoas, o que ela não podia permitir. Ela ordenou ataques às cidades próximas da fronteira. O rei pede que ela pare os ataques, mas ela se recusa, afirmando que a guerra será unilateral. Ela diz que não há negociações possíveis. O rei tenta usar o poder de sua fortaleza como uma arma, mas é impedido por um dos velhos congelados. Nebulin se coloca na frente de Artemisia para protegê-la. Ela agradece e o rei questiona suas ações. Artemisia reconstrói o templo e se desculpa com o rei, explicando que seu subordinado cometeu um erro grave. O rei fica confuso, pois acreditava que estava morto, mas ela revela que voltou no templo para restaurar seu corpo antes da mutilação. O rei acha isso assustador e a questiona sobre seu Deus e a vontade dele de destruir o país. Artemisia explica que o medo da morte logo dominará o país e a vontade de seu Deus é que ela pare o sofrimento imediatamente. Ela estende a mão ao rei, pedindo ajuda para matar as pessoas do país, com o mínimo de sofrimento possível. No ano de 498, na Idade do Sol, um servo informa ao rei que o número de refugiados continua aumentando e que será difícil acomodar mais pessoas na capital. No entanto, o rei assegura que não haverá problema e solicita que todos sejam acolhidos, transmitindo confiança de que tudo ficará bem. Em outro ponto da cidade, uma entidade comenta que, independentemente do orgulho dos humanos, eles parecem desprovidos de alma após a morte. Nesse momento, Artemisia aparece e surpreende o ser, alegando que pensava que ele já teria desaparecido em cinzas. O indivíduo agradece por sua presença e ele revela
que está lá para manter o monstro atualizado sobre a situação. Ela informa que o plano deles está em andamento e explica que em 10 dias poderão proporcionar uma morte pacífica para todas as pessoas reunidas na capital. O monstro tenta interrompê-la para discutir o plano, mas Artemisia o silencia com um golpe e menciona um problema. O nono assento Dornea foi derrotado. A responsável por isso foi Starly Alice, a segunda princesa do reino. Camus percebe que ela está falando da princesa da prata, e Artemisia relata que já enviou o quinto e o sexto assentos em busca dela. Camus se oferece para caçar no lugar dos assentos, mas Artemisia o interrompe e revela que Desastroas, Tenroth e Grens-Roates desapareceram perto da fronteira do sul. Camus suspeita que isso possa ser obra dos Solarianos ou de dragões de outra linhagem. Artemisia menciona que o ancião sugeriu que a ameaça pode ser de origem completamente desconhecida. Camus faz piada da situação, deixando Artemisia irritada. Ela o repreende por suas ações precipitadas, responsabilizando-o pela situação. Ele se desculpa e pede que ela devolva seu coração. Artemisia aceita devolver seu coração e suspende temporariamente sua punição. Ela ordena que ele subjugue todos os insurgentes. Ele provoca Artemisia, sugerindo que ela o beijará se ele esmagar todos os insurgentes. Em vez disso, ela lhe dá um soco e pergunta se ele não aprendeu a lição. Camus admite que gosta de provocá-la, e ela o instrui a sair logo. Ragnar, após perseguir o sangue da asa, se encontra em uma área devastada e lamenta sua derrota contra os assentos. Ele grita de frustração, mas é contido por um dos seres, que o alerta sobre a presença da rainha Artemisia. Um deles pergunta o que fazer com um humano sobrevivente e menciona seu desejo de prejudicar Ragnar. Para chegarem a uma decisão justa sobre o destino do humano, eles propõem diferentes ideias. Um dos homens sugere que a única opção é matar o humano, já que ele não tem utilidade viva. Baron tem a ideia de alimentar o humano até saciá-lo e depois comê-lo. Grinwalder sugere espetar o humano e expor sua carcaça. Dorneia quer mantê-lo vivo para suas experiências, usando ele em seu novo estilo de arranjo floral envolvendo humanos. Tenrulf sugere um método de assassinato cruel, cortando a cabeça do humano e comendo seu cérebro diretamente do crânio. Outuzora, por outro lado, não se interessa pelo humano e permite que façam o que quiserem com ele. Ele chama Taractera de Tara e pergunta sua opinião sobre o destino do humano, mas Taractera está indiferente à situação e pede a Outuzora que não o chame por apelidos idiotas. Nebulin acredita que deveriam matar o humano de forma menos dolorosa para evitar seu sofrimento, explicando que o problema já foi resolvido, uma vez que eles estão na presença do progenitor deles. Desastre acha que todas as opiniões levam à morte e pede que encerrem logo o assunto, acrescentando que o gemido do humano o irrita. Camus ri da situação, enquanto Ragnar se sente impotente, incapaz de se mover, apenas gemendo de dor. Ele reflete sobre o que Léo faria se estivesse viva em seu lugar, e se pergunta se ela seria capaz de agir naquele momento. Ele questiona por que ainda está vivo, apesar de sua fraqueza. Ele começa a se dar conta de que sua vida poderia ser aniquilada e se pergunta se é hora de desistir, dado o cansaço que sente de toda a raiva e falsa resistência. Nesse momento, Camus agarra pelo cabelo e questiona se ele deseja morrer. Independentemente da resposta, Camus decide deixá-lo viver para que Ragnar sofra com seu próprio ódio e fraqueza, considerando isso uma punição suficiente, uma vez que sua vida se tornaria um inferno dali em diante. Ele vira-se para os outros e pede a opinião de todos sobre a decisão. Nesse momento, Artemisia corta sua cabeça e discorda completamente da opinião dele, pois ela despreza tudo o que perturba a harmonia do grupo. Ela ameaça expor Camus à luz do sol, mas Camus recua, pois teme passar por aquilo novamente. Artemisia vira-se para o grupo e propõe que aceitem Ragnar na linhagem deles. Todos ficam confusos e questionam por que ela está dizendo isso. Camus discorda imediatamente, argumentando que não precisam de um humano em seu grupo. No entanto, ele é contido por Artemisia, que se aproxima de Ragnar.
Ela se apresenta como a progenitora do sangue da asa e observa que a espada usada por Ragnar é semelhante às usadas pelos caçadores de dragões de um reino do passado. Ela descreve esse reino como um lugar notavelmente próspero, com clima agradável, colheitas abundantes e um excelente governo. No entanto, ela admite ter destruído completamente aquele país, acreditando que todos os vestígios de vida tinham sido apagados. A surpresa é que Ragnar sobreviveu a isso e ao conflito atual. Artemisia acredita que a sobrevivência de Ragnar deve ser a vontade de Deus e expressa sua alegria por ele ter sobrevivido. No entanto, Ragnar não compreende completamente o que ela está dizendo. Ele pede a Ragnar para prestar atenção, explicando que Ragnar está prestes a receber o dom de evoluir para uma forma de vida superior à dos humanos. No entanto, Ragnar fica enfurecido, mencionando que eles mataram Léo e muitas outras pessoas pelas quais ele se importava. Ela pega uma lâmina de sangue e diz que vai enfiá-la em seu coração para iniciar sua transformação. Ela o abraça e pede que ele não tenha medo, pois Ragnar ainda será ele mesmo. Então ela enfia a lâmina em seu coração, afirmando que apenas mudará sua perspectiva do mundo de agora em diante. Ragnar começa a gritar e em seguida um apagão. Quando ele finalmente acorda, Crystal menciona que ele estava tendo um sonho divertido e que ele se encarregou de manter o slime em silêncio para não atrapalhar. Ele pergunta se Ragnar lembrou de algo útil. Então Ragnar fala que Crystal é um verdadeiro canalha, mas ainda é melhor do que Artemisia, que matava gentilmente inúmeras pessoas, algo terrível aos olhos de Ragnar. Ele empunha sua espada, decidido caçar Artemisia novamente. Crystal percebe que Ragnar tem um poder imensurável e desconhece o preço que terá que pagar por usá-lo completamente. Ele entende que se Ragnar derrotar Artemisia, será um bônus, mas se perder, terá que resgatá-lo, pois Ragnar é insubstituível. O objetivo deles agora é conseguir uma audiência com Artemisia. Enquanto isso, Artemisia fala com Deus, questionando se ele realmente quer destruir Lícia. Deus responde que Lícia já não existe mais em seus planos e, portanto, deve ser destruído. Artemisia sente-se uma representante de Deus devido à sua linhagem privilegiada. Ao chegar na capital, Slime fica empolgado com o tamanho da cidade, mas Crystal explica que eles não estão ali a negócios. Ele pede para o seu servo Slime que chame ele de Verônica dali em diante. Ao explicar isso a Ragnar, ele encontra Ragnar vomitando e descobre que ele não suporta multidões. Crystal sugere que isso seja uma piada, mas Ragnar insiste que não está brincando e explica que não se sente bem em multidões. Crystal questiona como ele sobreviveu em Ronaberra. Ragnar se lembra de que Léo estava sempre com ele, o que o deixava mais à vontade. Crystal pergunta o que devem fazer agora que Ragnar está doente e se deveriam cancelar a caçada. Ragnar afirma que ficará bem, pois seu desejo de caçar Artemisia é maior do que qualquer mal-estar. Crystal decide ajudá-lo e o levanta, mas Ragnar ressalta que ele nunca poderia substituir Léo. Ele anuncia sua preparação para iniciar a missão e pede ao Slime que fique com Ragnar por 2 horas, advertendo-os para não se envolverem em problemas e para não pronunciarem o nome do inimigo em voz alta. Também destaca que não devem conversar com desconhecidos. Crystal pede a Ragnar que repita as instruções para garantir que tenha entendido. Ragnar resume as diretrizes, passar despercebido e manter o silêncio. Crystal adverte que caso ele não cumpra essas regras, será considerado um traidor. Ele segue seu caminho e percebe que, apesar de parecer muita gente ao redor, o fluxo de evacuados para a capital já deve ter ultrapassado os 2 milhões. Deduz que estão reduzindo silenciosamente o número de pessoas para que ninguém perceba, concluindo que um massacre em massa está ocorrendo. Enquanto isso, Nebulin informa a Borgio que terminou a seleção do dia, mas Borgio quer saber onde está o progenitor deles. Nebulin explica que Artemisia queria ver as condições dos evacuados pessoalmente, o que desespera Borgio. Nebulin revela que sabe onde ela está, mas recebe uma bronca. Borgio diz que é dever dele se opor aos caprichos da rainha. O garoto chora e pede desculpas, mas Borgio diz que falarão sobre isso mais tarde, pois precisam encontrá-la no antigo distrito. Ele convoca as garotas para irem
no andar de cima do alojamento. Nesse momento, Crisson aparece, mas o tenente pede para ser avisado antes de sua chegada, para que seu servo possa recebê-lo. Crisson o ataca, alegando que ordenou a coleta de informações fazendo-se passar por um oficial de alto escalão. Mas Crisson achou que ele só estava se divertindo. O Golem revela que também obteve informações. Crisson pede a Quimera para aparecer e explica que fará Ragnar enfrentar Artemisia, estando-os a cooperar para matar o monarca alado. Enquanto isso, a capital entra em alvoroço e o povo começa a especular que o exército está planejando algo. Quando a lona é abaixada, revelam-se vários cofres de dragões e um homem no púlpito explica que o país está enfrentando ataques intensos de dragões. Ele reconhece a ansiedade do povo diante da incerteza de serem devorados pelas feras aladas. No entanto, ele oferece palavras de conforto e queima os corpos dos dragões para demonstrar a determinação de resistir aos ataques. O homem relata que o exército de Lyce enfrentou uma horda de dragões e os derrotou, afirmando que o exército superará o poder destrutivo dessas criaturas. Ele assegura que o exército continuará a combater os dragões restantes, restaurando assim a paz para o povo. Essas notícias empolgam a multidão, que acalma a terra de Lyce. Ragnar, apesar de não entender plenamente os objetivos em jogo, suspeita que os humanos estão sendo coagidos a agir assim. Ele passa por Artemisia, que está disfarçada, lembrando-se do conselho de Crisson para não enfrentá-la sozinho, caso a encontrasse. Ainda assim, uma parte dele quer atacá-la, e Artemisia percebe sua palidez, questionando se algo aconteceu. Crisson quer a ajuda de todos para enfrentar o monarca. Sua serva concorda, mas o Golem não quer. Crisson explica que mudou de ideia graças a Ragnar. O Golem agora concorda em ajudar, mas sugere não desafiar o monarca agora. Crisson rejeita a ideia. O Golem viu o monarca usando magia de controle do tempo e acha que seria difícil lutar contra ele. Crisson insiste que Ragnar lide com o monarca, não ele. Crisson diz que Ragnar é muito mais forte. O Golem concorda em deixar outra pessoa enfrentar o monarca, mas está curioso para ver como a força bruta se sairá contra a magia de controle do tempo. Enquanto planejam, Ragnar está conversando com Artemisia. Ragnar sabe que precisa seguir ordens, mas está em desvantagem se lutar contra Artemisia 1 contra 1. Ele também vê que Artemisia está com uma criança desconhecida e fica indeciso entre matá-la ou deixá-la viva. Os servos de Crisson começam a discutir como crianças. Crisson repreende o Golem por insultar a serva, elogiando suas habilidades. Crisson a defende, dizendo que ofendê-la é desrespeitar Crisson. Eles discutem e, eventualmente, Crisson volta ao tópico principal sobre o poder de controlar o tempo. Enquanto isso, em um conflito entre facções, Volter Kamui aparece e desafia os homens com espadas. Slime alerta Artemisia sobre o estado de saúde de Ragnar e diz para ela ficar longe dele. Artemisia se desculpa e Ragnar concorda em não atacá-la, escolhendo caçá-la com Crisson. Artemisia pede desculpas novamente e pede que ele tome cuidado, e ele concorda em evitar o confronto. Neste momento, Ragnar em sua mente sente gratidão pelo Slime, pois percebe que o Slime o impediu de cometer um erro. O Slime nota que o cheiro de Artemisia é diferente e pede para cheirá-la, mas a criança insiste que eles devem ir embora imediatamente. O Slime percebe que o garoto está perdido e Artemisia explica que está procurando os pais dele, o que faz o Ragnar questionar por que ela está sendo tão gentil. Ela responde que não precisa de motivo. Então Ragnar pega o Slime e segue seu caminho, mas a Artemisia o pede para esperar e pergunta se já se conhecem de algum lugar, e Ragnar nega friamente e segue seu caminho. Nebulin aparece e expressa alívio por encontrar Artemisia, dizendo que o ancião descobriu o que Artemisia estava fazendo. Artemisia se desculpa e Nebulin minimiza os problemas. Nebulin descreve Ragnar como um caçador de dragões, e Artemisia explica que foi ela quem iniciou a conversa com Ragnar. Nebulin começa a se sentir mal, e então Artemisia sugere procurar um local menos lotado. Enquanto isso, Quimera questiona por que o monarca alado
apareceu repetidamente na filmagem e suspeita que o tempo estava parado até aquele momento. Ela se pergunta por que Artemisia reiniciou o tempo naquele momento. Golem sugere que Artemisia poderia estar sem magia ou ter um limite de tempo para suas pausas eficazes. Crisson confirma que houve retrocessos que causaram a morte do rei, e é por isso que Artemisia é visível na filmagem. Crisson nota que Quimera não é boa em matemática, mas tem uma grande intuição. Então Crisson continua a explicação, falando que a habilidade de controle do tempo de Artemisia a impede de pausar e retroceder o tempo ao mesmo tempo, o que é sua fraqueza. Eles planejam emboscar Artemisia enquanto ela retrocede e matá-la repetidamente até que ela fique sem magia. Crisson pergunta o que acontece se eles continuarem matando Artemisia. Então Quimera diz que Artemisia eventualmente esgotará sua magia e não poderá mais voltar no tempo. Crisson espera que Ragnar possa se defender contra os ataques de Artemisia. Lembrando as palavras de Ragnar, fica claro que caçar imediatamente os dragões da Terra, incluindo o líder, o monarca alado, é crucial. Ragnar explica que conseguiu fazê-lo no futuro e, portanto, pode derrotá-los. Crisson acredita que Ragnar usou o mesmo método para matar o último dragão. Ragnar poderia vencer o líder, sem dúvida, mas Nebulin e Borgos são desafios. Crisson pede a seus servos que entendam a importância da missão. Slime está preocupado com Ragnar e questiona suas escolhas. Ragnar lembra que não é como sua versão do futuro, que vivenciou muitas perdas. Slime reclama por ser ignorado, mas a influência de Crisson diz para Ragnar obedecer às ordens para derrotarem os dragões. Ragnar sente uma sensação ruim no peito. Ragnar pergunta a Slime como contatar Crisson, e Slime diz que tem um dispositivo para isso. Ragnar pede para ele informar que encontraram um alvo, e após isso, Ragnar segue seu caminho sozinho. Crisson percebe que seus seguidores confiam mais nele do que em Ragnar. No entanto, ele acredita que Ragnar não manterá sua fama por muito tempo, pois vem enviando mensagens subliminares a ele desde o início. Ele acha que um dia Ragnar matará quem ele quiser. Crisson acha que seu plano é possível e compartilha a ideia com seus subordinados. Slime acusa Ragnar de traição por sair repetidamente. Enquanto isso, Artemisia agradece a Nebulin por atender ao seu pedido. Ragnar os observa de longe e compreende sua culpa por permitir a sobrevivência de Artemisia, que acredita que a felicidade pode persistir após a morte ao trazer esperança para a capital através da exposição dos cadáveres de dragão. Ragnar aparece atrás de Nebulin e revela o motivo do seu mal-estar. Ele estava angustiado por ter hesitado em lutar com Artemisia, devido ao medo de sua natureza misteriosa. Ragnar admitiu que recuou não por acreditar que era a escolha certa, mas porque percebeu que reprimir sua raiva estava prejudicando sua saúde. Ragnar sentiu vergonha de suas ações, e então Artemisia pede desculpas e diz que não estava entendendo nada. Nebulin começa a desaparecer, e Ragnar pede desculpas a Crisson, mas optou por seguir sozinho para cumprir seu juramento de matar todos os dragões. Ele ataca Artemisia, e todos ao redor sentem o peso da batalha. Mesmo ferida, Artemisia volta no tempo para se recuperar e tenta contra-atacar, mas Ragnar a derrota repetidamente. Ragnar insistiu em continuar atacando, sugerindo que a melhor coisa para o povo seria a morte de Artemisia. Ragnar recorda seu passado enquanto enfrenta o Tiamat, que tentava transformá-lo em dragão para livrá-lo do seu ódio. No entanto, Ragnar rejeita essa transformação, decidindo empunhar sua espada contra si mesmo para evitar a contaminação pelo sangue de dragão. O Tiamat percebe seu erro ao entender que Ragnar não estava destinado a se unir à sua linhagem. Nebulin fica surpreso com a recusa de Ragnar em servi-la, e o Tiamat pede para Desastroa levá-los para casa. Outros observam à distância enquanto o Tiamat agradece aos mortos por contribuírem para os planos de Deus. Enquanto observa a luta, Crisson fica chocado ao ver Ragnar enfrentando o Tiamat sozinho. A batalha fica braba no novo distrito, colocando Ragnar em desvantagem. Ela avisa que não encontrou os dois dragões superiores. Crisson suspeita que Nebulin morreu e ordena a Quimera que retorne e direcione o Slime para um local específico, notando que Borges deixou o castelo. O servo de Crisson concorda em atrasar Borges, mas não matá-lo. Crisson entrega uma chave do subsolo e informa que a instalação está concluída, mas o Golem não pretende usá-la. Ele parte para apoiar a batalha, ciente de que suas ordens podem ser úteis se o Tiamat usar um plano específico. Enquanto isso, o Tiamat é atacada e sente a pressão do tempo. Borges aparece para ajudá-la, mas o Golem intervém, decepando o braço de dragão de Borges. Ao perceber o potencial de Ragnar é preso por uma barreira feita por Nebulin. O Tiamat, grata pela assistência,
se prepara para recuar, invocando dragões para enfrentar Ragnar. No entanto, Ragnar, com a magia Silverine e a ajuda do Slime, quebra a barreira de Nebulin. Liberto, ele confronta Ultimatia, determinado a encerrar o duelo. Ultimatia recorda quando Voltei Kamui a considerou fraca para liderar os dragões. Voltei Kamui explica que ela precisa de 1 ou 2 décimos de segundos para parar o tempo, e Voltei Kamui fala que isso seria muito perigoso para eles. Ultimatia pergunta sobre quem seria eles, e Voltei Kamui fala que se refere às pessoas poderosas, incluindo ele mesmo. Ragnar leva Ultimatia para longe da capital para a batalha. Voltei Kamui alerta sobre o perigo de lutar com alguém muito poderoso, pois ao acontecer isso, ela pedirá proteção dele. Ragnar decide não se conter, então a cena corta para Voltei Kamui de novo, e ele destaca o truque infalível de Ultimatia e pede para ela não usá-lo. Ela retrocede o tempo, mostrando a Ragnar dragões incinerados na cidade. Ragnar fica confuso com a cena, não sabendo o que estava acontecendo. Ultimatia explica que retroceder tudo exige muita mana, mas ela o vê como uma ameaça e usa. Indecisa, Ultimatia percebe o ódio inexplicável de Ragnar por ela e decide matá-lo. Ultimatia nota uma criança ao lado dele. Ao tentar matá-lo, ela vê Ragnar mover o dedo, algo impossível. Nebulin ataca, mas seu braço se desfaz por um líquido do slime. Ultimatia testa várias defesas, mas Ragnar permanece resistindo. Ela sugere ao rei Fernand disparar luz em Ragnar e diz que isso é mais eficaz que ataques mágicos enfraquecidos pela luz solar. Borges atende ao seu pedido, mas destaca outro inimigo além de Ragnar. Ultimatia quer matar os aliados de Ragnar e pede a Nebulin para proteger as pessoas com uma barreira contra ataques de luz. Ultimatia, apesar de Ragnar ter matado sua liagem, estranha sentir carinho por ele. Ragnar, mesmo sob o controle temporal de Ultimatia, ataca e quebra suas barreiras, confrontando-a pelas mortes causadas. Ultimatia continua a mexer no tempo, mas Ragnar continua avançando. E assim, Ragnar acaba sofrendo efeitos colaterais de seu poder, caindo no chão e sangrando muito. O rei dispara o raio Aurora e depois da poeira baixar, Nebulin nota que apareceram mais inimigos. Nebulin percebe a situação e o Borges fala para ele que aqueles não são seus únicos inimigos e pede para que Ultimatia pare o tempo para fugir. Porém, ele está em choque com tudo aquilo que está acontecendo. Crisson culpa Ragnar por agir sozinho, olha para Nebulin e se pergunta sobre o que fazer com ele. O local está arrasado. Ultimatia está em pânico nos braços de Nebulin. Crisson destaca que Ultimatia não tem habilidade de combate e ficou desesperada ao enfrentar Ragnar, que sempre arruinava seus planos. Isso a deixou perturbada. Crisson vê a situação como uma oportunidade para derrotar Ultimatia, mesmo com Ragnar fora dos trilhos. Ultimatia, sem saber o que fazer, tentou de tudo, mas Ragnar surpreendeu. Nebulin e Borges tenta acalmá-la, mas ela perde o controle e tenta voltar no tempo. Antes que ela continue, Crisson ativa um dispositivo, causando uma explosão na cidade. Ultimatia encontra destruição e morte em massa. Crisson a confronta, provocando-a a voltar no tempo para salvar inocentes. Ultimatia, enlouquecida, inicia um encantamento, mas Nebulin a impede, alertando sobre a armadilha do inimigo. Crisson, enfurecido, abandona o plano e parte com Quimera. Desesperada, Ultimatia pede a Nebulin para fazer algo diante do sofrimento das pessoas, agarrando-o aos prantos. Crisson caminha pelos destroços, ignorando os apelos de ajuda ao seu redor. Num beco, encontra o Golem, que separou uma porta para ele. Contudo, Crisson o atinge, criticando-o por não seguir o plano à risca. Ele alega que se o plano fosse seguido, tudo teria dado certo. O Golem pede desculpas e promete não repetir isso. No entanto, descobrimos que o Golem fez tudo de propósito para testar a reação de Crisson. Ele queria ver se Crisson havia amolecido por causa do humano que o acompanhava, mas percebe que seu mestre não mudou e que a interação com Ragnar era uma encenação. Crisson ativa a porta e pede ao Golem para investigar a liagem alada na cidade. O Golem se recusa, considerando isso uma punição. Crisson adverte, dizendo que não precisa de um servo que não obedece a ele, e parte deixando o Golem sem saber o que fazer. Nebulin lamenta sua incapacidade enquanto segura Ultimatia. Em uma memória, Borges explica que a adaptação ao sangue alado varia, mencionando o rápido ajuste de Voltei Kamui. No entanto, quando
Nebulin foi diferente, adaptando-se imediatamente e sendo apontado como um possível mais forte entre eles no futuro. No presente, Nebulin desperta seu verdadeiro poder e na sala mágica, Crimson percebe o poder dele e acaba ficando impressionado. Nebulin se transforma, prometendo encontrá-los a qualquer custo. Crimson elogia seu potencial, mas diz que é impossível tocá-lo na sala dimensional que ele criou. Mesmo que Nebulin o encontrasse, a barreira é poderosa demais para ele atravessar. Crimson pede para teletransportar o grupo para uma base na Lua, dizendo que precisam se preparar. Ele promete voltar em alguns anos, indicando que não há mais nada a se fazer ali naquele momento. Ragnar acorda lembrando da conversa com Léo sobre caçar um dragão na floresta. Léo quer perseguir o dragão, mas Ragnar alerta sobre o perigo de enfrentar uma possível horda. Léo destaca a importância de capturar o dragão para evitar sua evolução. Ragnar fica inquieto, perguntando se isso era possível. Léo admite não saber, mas fala que como os seres humanos evoluem, os dragões podem evoluírem para dragões superiores também. Ela enfatiza a necessidade de aproveitar a oportunidade de caçar eles para evitar danos futuros. Ragnar se levanta determinado a derrotar o Timatia, mas Crimson interrompe, elogiando sua performance e pedindo que descanse. Ragnar insiste em acabar com o Timatia, ativando seu poder, mas Crimson pede para Quimera segurá-lo e impede ele. Uma rachadura na sala revela a presença de Nebulin, causando desespero em Crimson, que perde o controle ao perceber que não pode escapar da sala danificada. Crimson ordena ao Golem que ataque Nebulin, mas Nebulin sobrevive mesmo ferido e pede a Borges que destrua o Golem. Quimera percebe sua incapacidade de deter Ragnar, que começa a usar seu poder Arte Silverine, ameaçando matar todos ao seu redor. Crimson alerta que Ragnar está ajudando o inimigo, mas Ragnar não para. Em uma lembrança, Crimson conversa com uma garotinha sobre um futuro com guerra e destruição, mas ela expressa felicidade em estar com todos, mesmo em meio ao caos. Crimson questiona se é um sonho, mas percebe ser uma memória distante. A cena muda para a base dos caçadores de dragões no presente, onde a princesa, líder dos humanos, é questionada por um comandante. Ela o ameaça remover do cargo se ele continuar chateando ela, mas ele alerta que o teletransportador atraiu alguém, pedindo que ela investigue. Crimson admite que a situação não estava planejada e menciona a irritante comandante da base, e revela que é a segunda princesa de Leste, chamada Starlia. A princesa Starlia recebe Crimson em seu reino, informando que Crimson não precisa de mais detalhes, pois a presença dela é suficiente. Um soldado expressa irritação pelo uso do teletransporte, mas fica aliviado pelo círculo mágico não ter sido danificado. Starlia nota a presença de outra pessoa, perguntando onde ele está. Isaac informa que está recebendo cuidados médicos devido a um estado crítico causado por uma batalha iminente, e percebe que esse mesmo garoto é humano devido a alguns exames. Starlia oferece carne a Crimson, que aceita, elogiando o sabor. No entanto, a princesa revela que é carne de dragão preparada por ela, fazendo Crimson vomitar de nojo. Crimson conta a história da princesa, que nasceu sem braços, mas possui o poder de sentir e mover coisas com sua aura. Ele destaca os feitos incríveis dela na infância, e enfatiza por ela ter derrotado uma horda de dragões com 10 anos. A princesa, agora comandante da Força Especial do Reino, inicia um interrogatório. Crimson, pressionado pelo poder da princesa de ler auras, fica frustrado e culpa Ragnar. Ele percebe, no entanto, que a princesa não consegue ler sua aura, permitindo-lhe mentir com cautela e dar um sorriso atormentador. Crimson acaba mostrando seu olho, onde todos percebem que na verdade Crimson é um dragão, e deixando todos assim em alerta. Crimson então se apresenta como Chris Weiss, um taumaturgo, e em sua cabeça ele revela que iria usar todos os seus truques para enganar os olhos da princesa Starlia. Starlia fica impressionada, deixando Crimson sem saber o que irá acontecer em seguida. Há 7 anos, um publicano encontra a princesa no castelo, descobrindo que ela quer eliminá-lo por saber que ele estava organizando um golpe de estado através da leitura de sua aura. No presente, os soldados ficam impressionados com o olho de Crimson, que revela a linhagem de dragão. Crimson mente sobre sua identidade, dizendo ser uma maga, que está se passando por uma farmacêutica. Quando questionado sobre a situação na capital, ele fala sobre explosões para distrair os soldados. Fu suspeita de Crimson, duvidando da possibilidade de alguém aprender magia sozinho, e questiona se ele faz parte da seita do Sol. Crimson nega, mas sua aura entrega sua mentira. Fu confirma que a seita do Sol não aceita desertores, sugerindo que Crimson está fugindo por esse motivo, o que ele nega, embora mentalmente admita
explica que é parte de seu plano. Crisson fala da seita do sol, destacando suas habilidades de enfrentar dragões de alto nível e diz que está conseguindo manipular a Brigada de Prata. Antes que ele possa comemorar, Stalin o acusa de mentir, explicando que algumas pessoas podem esconder suas auras com treinamento, mas a verdadeira cor revela a veracidade das palavras. Stalin revela que a aura de Crisson é azul, aliviando Crisson. No entanto, ela logo desconfia da autenticidade, citando um odor desagradável de sua aura. Surpreso, Crisson não sabia que Stalin podia detectar o cheiro da aura. Ela aponta a espada para Crisson, pedindo que ele segure, e quando Crisson segura, ela muda de ideia, acusando Crisson de mentir. Stalin explica que começou a confiar mais em suas armas de prata do que apenas em sua visão para avaliar as pessoas. Ela menciona Isaac como exemplo, identificando-o como um nerd. Depois do discurso de Stalin, ela ordena que seu batalhão se prepare para o combate, declarando sua intenção de derrotar Crisson. Crisson tenta se defender, argumentando que Stalin está equivocada, mas ela não o ouve. Crisson então pede a Fu para interceder, mas Fu explica que não pode desobedecer às ordens da princesa. Stalin ataca Crisson, que apesar de aparentar preocupação, está tranquilo mentalmente, afirmando que não se importa em morrer, pois ressuscitará. Ele planeja se esconder na base após retornar à vida, encontrar Ragnar e fugir, desejando sorte a Stalin contra os dois outros dragões superiores que se aproximam, destacando a desvantagem da Brigada de Prata. Antes de Crisson ser atingido, Ragnar aparece e impede que algo aconteça com seu companheiro. Isaac fica surpreso e se pergunta sobre o verdadeiro potencial de Ragnar, que derrota facilmente o velho espadachim. A princesa Stalin desmaia e Ragnar pergunta a Crisson o que ele fez. Crisson nega qualquer envolvimento, afirmando que a princesa reagiu assim por causa de Ragnar, que a princesa vê como uma grande espada de prata. Os guardas atacam Ragnar, culpando-o pelo estado da princesa, mas ele os afasta com um único soco, negando qualquer responsabilidade. Todos ficam impressionados com a força de Ragnar. Stalin menciona que ele se fundiu totalmente com a aura de prata, ultrapassando o auge da esgrima. A governanta lembra do passado, onde a princesa estava no calabouço por ações inaceitáveis. Stalin mostra sua primeira espada de prata e revela seu dom. A governanta, decepcionada com a princesa, revela que Stalin dispensou seus pretendentes por suas ações. Stalin não se importa e diz que quando o homem perfeito aparecer, ela iria se interessar. No presente, a governanta percebe o encanto de Stalin por Ragnar. Stalin elogia o corpo dele e confessa estar impressionada com músculos e cicatrizes no seu corpo. Stalin pergunta à governanta o que fazer, pois está apaixonada por Ragnar e não sabe lidar com isso. Ragnar e os outros ficam confusos. Isaac revela que Ragnar é um inimigo e que a situação não deveria ter ocorrido. Ragnar pergunta a Crisson o que está acontecendo e Crisson mentalmente confessa que não esperava por aquilo. Ao tentar falar com Stalin, ela se esconde atrás da governanta, dizendo que encarou Ragnar por muito tempo. Ragnar, controlado por Crisson, expressa sua relutância em lutar. No final, eles são poupados, mas acabam presos em uma cela devido aos problemas causados. Ragnar precisa conversar com Crisson sobre a fuga deles, e Crisson concorda, dizendo que queria falar com ele também. Durante a conversa, Crisson critica Ragnar por arruinar seus planos ao tentar destruir o Tiamat rapidamente. Ragnar explica que quer evitar mais mortes, enquanto Crisson reclama das ações imprudentes de Ragnar, que comprometeram seu esconderijo e seus servos. Crisson exige uma solução. Ragnar promete matar o Tiamat, deixando Crisson irritado e colocando mais força em sua cabeça. Ragnar diz que aquilo está machucando ele, mas Crisson alega estar restaurando sua aura. Ragnar agradece, prometendo voltar à batalha após se recuperar, irritando Crisson ainda mais. Ragnar pergunta a Crisson sobre o Slime e se ele foi derrotado na batalha. Crisson esqueceu do Slime, mas reconstruiu parte dele no instante. O Slime retorna pequeno devido a Ragnar. Crisson fala que eles estão em uma base militar no norte de Reis. Crisson alerta sobre a situação perigosa e adverte que a explicação pode desencorajar Ragnar de voltar para a capital. Os soldados seguram civis, impedindo-os de sair devido ao perigo lá fora. Fu acha isso tudo um incômodo, mas Isaac diz que foi necessário para evitar mortes na capital. Fu debocha de Isaac, expressa desejo de resolver seus problemas e diz que quer ir embora. Isaac pede que Fu não comente sobre os intrusos, pois são poderosos e teme que isso afete a moral das tropas. Dois soldados aparecem, mencionando que Garmin, um espadachim poderoso, está sofrendo por um intruso que o derrotou. Isaac pergunta quem disse isso, e eles afirmam que foi o próprio Garmin, revelando que ele perdeu para um jovem desconhecido, afetando seu psicológico. O velhinho tem um delírio em que a princesa diz ter encontrado alguém melhor do que ele e planeja se casar, deixando Garmin desesperado. Os outros querem
saber quem é essa pessoa, mas Isaac os repreende, pedindo que primeiro relatem sobre dragões. Um grandão o insulta, chamando-o de nerd e negando que Isaac seja o chefe. Isaac fica irritado com tudo isso. Duas garotas perguntam se Stalia está realmente apaixonada, gerando interesse nos outros. Os outros querem lutar com Ragnar e falam sobre procurá-lo. Fu, cansado, decide voltar ao trabalho. A princesa Stalia está sozinha, pensando intensamente em Ragnar. De repente, Nazarena lhe dá um tapa, deixando-a irritada. Nazarena explica que nunca conseguiu acertar um tapa antes, mas agora é fácil devido ao amor de Stalia por Ragnar. Stalia, desapontada consigo mesma por se apaixonar pela aparência de Ragnar, pergunta se é assim que alguém fica quando está apaixonada. Nazarena destaca a importância de Stalia para o batalhão e adverte sobre a distração do amor. Stalia ataca, mas Nazarena se defende facilmente. Stalia percebe o peso de suas responsabilidades e questiona o que aconteceria se perdesse. Nazarena afirma que o mundo precisa de uma figura que brilhe sobre esse fardo, e Stalia se identifica como a princesa da prata, pronta para assumir esse papel. Na capital, Nebulin fica diante de uma porta usada para se comunicar com seu deus. Ultimate lá dentro pede desculpa por falhar, mas é surpreendida quando a divindade a agarra. A reviravolta é que a divindade é na verdade a irmã de Ultimate. Num questionamento doloroso, a irmã pergunta por que Ultimate deixou a irmã mais nova morrer. Tudo isso, no entanto, era um sonho, e Ultimate acorda sem poder usar suas habilidades, deixando-a confusa e desesperada. A princesa Stalia questiona Christopher e Shin sobre seu relatório da Toca dos Dragões. Ambos observaram o comportamento incomum e a ausência de agressividade dos dragões. Stalia desconfia, sugerindo que eles podem estar em outro lugar. Isaac fica curioso com a decisão dela. Stalia acredita que algo fez os dragões recuarem, sentindo-se insultada, mas agradece por isso. Ela pergunta a Majorca sobre o tempo para o teletransporte ficar pronto. Majorca menciona um dia se trabalharem intensamente, 2 dias se trabalharem normalmente. Stalia pede para acelerarem em um dia, e Majorca se sente envergonhada ao falar com ela. Stalia diz que o país está perdido. Na primeira noite da batalha, 5 cidades foram destruídas e a capital caiu. Agora a única opção é fugir para sobreviver, embora seja vergonhoso para ela. Crisson e Ragnar aparecem. Crisson parabeniza a princesa pela estratégia esperada. Shin pergunta quem é Ragnar. Isaac pede para ele parar. Stalia chama Crisson de sujo e fica envergonhada ao ver Ragnar, e do nada decide agir como se nunca os tivesse visto, mas admite ter ficado surpresa ao vê-los. Christopher e Shin querem saber o que Ragnar fez com Stalia, mas Isaac os interrompe. Stalia fica envergonhada e Isaac pede para Shin e Christopher se comportarem, e Shin duvida da força de Ragnar. Greia pergunta a Rezela se Ragnar é o mencionado anteriormente, e ela confirma. Ragnar alega que são muito fortes e poderiam superar Telel. Isaac pergunta como saíram da cela, e Crisson diz que pediu gentilmente aos guardas, irritando Isaac, que acha impossível. Crisson quer ajudar no plano de fuga. Ele acha o plano arriscado devido à desvantagem militar contra os dragões. Propõe fornecer informações sobre os dragões superiores e apresenta sua arma, o ceifador Ragnar. Sugere que todos se unam para derrotar os 2 dragões. Uma confusão se inicia e Nazarena dá um soco em Stalia, fazendo ela voltar ao normal. Stalia reage negativamente a Crisson, recusa a união e o chama de nojento. Ragnar pede para esperarem e Stalia, envergonhada, pede para ele ficar onde está. Stalia ordena que Ragnar retorne à cela sob a ameaça de morte se o encontrar novamente. Crisson interfere, alertando sobre o malévolo Outro Zora, que usa poções para matar humanos de maneira terríveis. No entanto, ele afirma que a luz do sol neutraliza essas ameaças e fornece mais informações sobre os 2 assentos prestes a atacar. A suspeita surge sobre como Crisson conhece tanto sobre os dragões superiores. Stalia questiona a veracidade de suas palavras, e Crisson, de forma debochada, desafia Stalia a discernir mentiras, irritando-o. Stalia duvida da confiabilidade de Crisson, chamando-o de tagarela. Crisson usa Ragnar para distrair Stalia e ela dá um grito fofo. Crisson pede para Ragnar fazer uma aliança entre ele e Stalia. Ragnar, incerto, diz não saber como convencer Stalia. Crisson sugere que Stalia está interessada em Ragnar e pergunta se ele decidirá ficar e lutar. Em uma conversa, Crisson revela que os dragões
dragões superiores devastarão o local, ameaçando não apenas o batalhão, mas também os cidadãos na fortaleza. Crisson propõe a Ragnar ajudar na fuga se ele ficar, mas deixará todos morrerem se Ragnar for atrás de Ultimacia. Ragnar, indeciso, decide falar com a princesa Estalia. Ela, constrangida, rejeita ouvir Ragnar por ele ser muito gato. Ragnar insulta Crisson, mas revela que seu propósito é exterminar os dragões. Estalia, surpresa, fica sem palavras. Majorca acha Ragnar pervertido, enquanto Isaac a impede de falar. Nazarena percebe que Estalia está apaixonada por Ragnar, deixando ela indecisa. Estalia aceita a oferta de Ragnar, admitindo que precisa de sua força. Crisson ri, parabeniza Ragnar por conquistar a princesa, mas Ragnar diz que apenas seguiu as ordens de Crisson. Isaac fica aliviado, sem entender a situação. Christopher e Shin queriam lutar contra Ragnar, mas Estalia adia a luta. Crisson elogia a decisão de Estalia e propõe pulverizar os dragões juntos. Estalia discorda e diz que o plano deve ser do jeito que ela quer, irritando Crisson. Estalia pergunta a Crisson sobre o comportamento estranho dos dragões, e Crisson revela que é por causa da batalha contra a progenitora dos dragões na capital, deixando todos impressionados. Outro Sora confronta Borges sobre o ataque à Ultimacia. Cansado de desculpas, Borges admite não poder se desculpar mais. Ao questionarem o paradeiro de Ultimacia, Borges fica sem palavras. No quarto de Ultimacia, ela lamenta a perda dos seus poderes. Walter Kamui aparece e revela que Nebulin o deixou entrar facilmente. Ultimacia desconfia dele, pensando que ele o ameaçou. Walter Kamui mostra um caçador derrotado e pergunta a Ultimacia se ela quer ouvir suas últimas palavras. Ultimacia recusa, considerando isso muito cruel. Ao apontar uma espada, Walter Kamui revela que o caçador lutou com ela, deixando Ultimacia com medo e acabando lembrando de Ragnar. Walter Kamui diz que a espada está impregnada com uma aura de prata, dificultando até para ele segurar. Ultimacia pede para ele afastar a espada, mas Walter Kamui a perturba com ela. Irritada, Ultimacia golpeia Walter Kamui com a espada e ele acha aquilo tudo muito divertido. Mesmo com medo, Ultimacia segura a espada. Walter Kamui afirma que ela não pode manipular o tempo devido ao medo e trauma do inimigo. Desesperada, Ultimacia pergunta o que fazer. Walter Kamui sugere ordenar que ele persiga o inimigo, mas ela hesita, alegando precisar do poder dele para o deus. Walter Kamui a derruba na cama, dizendo que só se preocupa com a proteção dela, e diz que Ultimacia é a mulher dele. Isso irrita Ultimacia, que o ataca questionando quem ele chama de sua mulher. Ultimacia diz para Walter Kamui fazer o que ele quiser. Ele concorda, afirmando seguir Ultimacia por escolha própria, não por Deus ou sangue de dragão. Ultimacia, em lágrimas, deseja a destruição dos que a feriram, achando injusto Ragnar e os outros estarem felizes. Walter Kamui quebra a espada, concordando em obedecer aos desejos de Ultimacia. O portão se abre, Nebulin fica inquieto. Ultimacia e Walter Kamui saem dele. Outro Sora fica feliz ao vê-la e a abraça. Ultimacia diz que está bem. Ela pergunta a Nebulin por que deixou Walter Kamui passar, e Nebulin admite em sua mente que sabia que ele poderia ajudar Ultimacia, e isso deixa ele muito irritado, e se pergunta como se aproximar mais dela para ajudá-la, como Walter Kamui fez. Walter Kamui lembra das últimas palavras do caçador sobre o ceifador destruir todos. Ele dá um sorriso maligno e diz estar animado para enfrentar Ragnar. Walter Kamui deseja uma luta épica com Ragnar, perguntando o que o ceifador acha, com um sorriso maligno. Ragnar infunde a espada com prata e Estalia pede a Isaac que a use. Ao atingir a outra espada, a espada se parte apenas até a metade, surpreendendo a todos com a força e resistência da arma que Ragnar colocou sua aura. Crisson pede que testemunhe o poder da espada infundida apenas com um pouco de prata. O efeito dura enquanto a espada é usada, mas a alta qualidade evita deterioração. Estalia assegura que a espada não quebrará devido à sua habilidade, e Isaac elogia a mudança de atitude dela. A princesa entrega todas as armas para Ragnar colocar sua aura. Pouco tempo depois, vemos Ragnar treinando com a Brigada de Prata, enfrentando vários oponentes. À medida que Ragnar derrota seus oponentes e ao mesmo tempo fundindo sua aura com as espadas deles, toda vez que ele derrota alguém, eles ficam cada vez mais irritados. Mesmo vencendo sem esforço, ele questiona o porquê de tudo aquilo. Ele lembra do conselho de Crisson sobre guardar metade para si e o resto para a corporação. Decidido a não usar o seu poder, Ragnar enfrenta a raiva dos outros sem entender por que o atacam. Enquanto isso,
Membros do clube de apreciação da princesa de Talheres criticam a comandante por gostar de Ragnar, mas pessoas se enfurecem com Ragnar até que surge Shin, o espadachim-chefe, e é rapidamente derrotado por ele. Ragnar reconhece a força de Shin, comparando-o a Léo. Constrangido, Shin sai da luta em lágrimas, recusando a piedade de Ragnar. Majorca tenta animar a próxima luta, mas Fu a interrompe. No corredor isolado, Christopher provoca os dois guerreiros espadachins, chamando-os de chorões. Shin desafia Christopher para lutar com Ragnar também, mas ele diz que já fez isso e foi derrotado, tendo agora uma arma com a aura de prata. Shin argumenta que a força não vem apenas da arma, mas Christopher destaca a diferença entre esforço e talento natural, mencionando Ragnar como exemplo. Garm interrompe a discussão, revelando que Ragnar não tem talento natural, pois ele tem cicatrizes e seu poder é totalmente trabalho duro nos treinamentos, e Shin decide desafiá-lo novamente. À noite, as gêmeas, Greia e Rezele questionam Ragnar sobre a senhorita Stalia, enquanto ao fundo, Shin é derrotado pela 7ª vez. Ragnar diz não ter uma opinião formada sobre Stalia, mas as gêmeas insistem, mencionando a atração de Stalia por ele. Ragnar argumenta que suas bandagens escondem sua aparência, mas admite preocupação com sua suposta feiura. As garotas afirmam que o garoto fala a verdade sob pressão e sacam suas armas, pedindo que ele use a sua aura prateada para deixá-las mais fortes. Ragnar nota que o slime surgiu e as garotas o chamam de gnomo fofo. Ao se apresentar como um slime malévolo e de falar algumas coisas desnecessárias, as garotas convidam o slime para comer em uma lanchonete. Ragnar tem um pressentimento ruim sobre o slime. As gêmeas revelam que tiveram uma vida difícil e decide pregar uma peça no slime. Fu reflete sobre o poder mágico dos dragões superiores e a variedade de formas de manifestação desse poder. Os círculos mágicos são formados pelo sangue do dragão. O portador acumula poder com um conhecimento. No encontro frustrante, taumaturgos discutem sobre os problemas de teletransporte. O líder sugere soluções criativas, mas a pressa surge devido à chegada iminente dos dragões. Crystal se intromete e diz que irá resolver os problemas. Em outro lugar, Otu Sora expressa gratidão por ser salvo do sofrimento por uma mulher estúpida. Tara Tectra revela a falta de emoções humanas, exceto um carinho pelo monarca dragão. Ele não sente vergonha dessa lealdade. Tara Tectra e Otu Sora discutem um plano no passado. Volter Camus expressa confiança em lidar sozinho com Ragnar e seus amigos. Otu Sora discorda, mencionando a fraqueza de Ultimatia sem seus poderes. Se a rainha morrer, todos os dragões acabam. Volter Camus, mesmo querendo enfrentar inimigos sozinhos, desafia as ordens de Otu Sora e lembra que a rainha quer a cabeça dos inimigos. Otu Sora pergunta à rainha, que admite ter dado a ordem, mas ela hesita sobre isso. Nebulin prevê que os inimigos virão até eles. Volter Camus jura proteger a princesa, enquanto Otu Sora provoca e inicia uma briga. Ultimatia questiona quem protegerá o país se Volter Camus e Nebulin forem. Otu Sora propõe um plano violento para destruir a cidade usando os dragões. Ultimatia concorda e Otu Sora delega tarefas, incluindo o controle de um dragão médio. Volter Camus lembra sobre Ragnar e Borges confia na linhagem remanescente. Otu Sora pede a Tara que participe da discussão, enfatizando a importância de cada membro. Ele exige que ninguém morra e que todos cumpram sua missão. No galpão, a princesa Stalia faz uma técnica mágica usando peças de prata para criar uma gaiola contra os dragões. Isaac pergunta à princesa sobre os comentários de Crisson sobre derrotar dragões e a princesa sugere não se distrair com informações não essenciais. Isaac menciona a teoria de Crisson sobre dragões superiores sendo humanos transformados e a princesa confirma que pessoas com alto poder mágico podem ter características não humanas. Isaac fica preocupado com a próxima batalha, mas Stalia diz que é mais fácil lutar contra uma espécie diferente, comparando a prática humana de caçar para se alimentar. A princesa Stalia não se preocupa com a informação sobre os dragões superiores. Isaac recebe a ordem de eliminar esses inimigos sem hesitar para sobreviver. Enquanto isso, Ragnar acorda de um pesadelo, verifica o tempo com Crisson e eles se atualizam um ao outro. Crisson explica por que Ragnar não deve usar as artes de batalha Silverine, devido ao perigo representado pelo Volter Camus. Descobrir a localização de Ragnar pode levar eles à derrota iminente, então ele deve focar em salvar as pessoas sem usar seu poder. Isaac encontra Fu, que está surpreso com a melhoria do círculo mágico feita por uma mulher mais inteligente do que ele, deixando-o humilhado.
derrotado. Na cela, as gêmeas devolvem o Sr. Slime destroçado para Ragnar, e o Slime parece estar triste por perder sua superioridade. Crisson chega, perguntando por que Ragnar voltou para a cela. Ragnar diz que pode relaxar ali. Crisson confirma a economia da aura de prata de Ragnar e instrui Ragnar a fugir com o restante e uma espada. Antes de sair, Ragnar pede para Crisson falar com o Sr. Slime e Crisson vai até ele, fazendo o Slime esquecer as más lembranças com um tapa. Crisson diz para o Slime vigiar Ragnar durante a batalha iminente. A princesa aparece. Crisson a ignora, mas ela quer falar a sós com Ragnar. Ela revela que depois da batalha se juntará aos Solarianos para garantir o futuro do povo. Ragnar pergunta sobre os Solarianos, e ela diz que tentaram recrutá-la antes, mas ela recusou. Estalia fala que se ela morrer na batalha, o futuro do povo será incerto, mesmo se escaparem do país. Estalia pede a Ragnar que a substitua como líder do batalhão de prata, se ela não sobreviver. Ele recusa devido à aversão à religião. Estalia confiante em sua intuição, sente que sua morte é iminente devido ao sangue da asa, mas esconde essa fragilidade. Durante uma reviravolta, ela se torna autoritária, exigindo a obediência de Ragnar na batalha. Ragnar, impressionado com sua preparação, diz que usaria suas habilidades para protegê-la e para enfrentar os inimigos. Estalia, humilhada pelos elogios, voa abruptamente, demonstrando estar envergonhada por ter falado com ele por tanto tempo. Enquanto isso, os dragões atacam a capital. Os soldados, inexplicavelmente, viram-se contra a população. Outro Sora controla todos, inclusive os caçadores. Linhas vermelhas de energia sobem até a esfera do dragão Borges, que se regenera. A progenitora recorda o pedido de Borges para se alimentar de humanos. Borges deseja dar sua vida pela progenitora, deixando a liderança das feras para Nebulin. O dragão ancião usa sua vida restante para ajudar a monarca. Volter Camunha apoia a decisão. Na base do batalhão de prata, tentáculos surgem do chão conforme as palavras de outro Sora. Tractetra ataca a base, mas é neutralizado por Ragnar, com espadas emitindo sua aura de prata. Ragnar não é reconhecido como ceifador, pois não está usando sua aura prateada diretamente em seu corpo. E assim, ele e Tractera começam a batalha. Na base, Ikki e a Brigada de Prata enfrentam pessoas que dizem ter escapado dos dragões. As pessoas pedem abrigo, alegando serem vítimas de hipnose pelo outro Sora. Apesar da hesitação inicial, Ikki pede para todos não abaixarem a guarda, e as pessoas se mostram ser zumbis transformados por outro Sora. A princesa Estalia ordena eliminar qualquer ameaça, além dos civis e soldados de sua instalação. Os soldados atacam ferozmente após o discurso dela. Estalia deixa Ikki no comando e parte com Creasson e Totora para atacar a floresta. Ao longe, outro Sora comenta que tudo está indo como planejado, planejando uma lição fatal para a princesa. Descobrimos mais sobre os dragões superiores, também chamados de membros de linhagem madura. Seu talento geralmente é medido pelo tempo de maturação, variando de 1 a 20 anos. Durante a luta contra Ragnar, o dragão Tractera mostra que, embora não tenha talento de linhagem, acumulou poder como humano. Após danificar a armadura, Ragnar enfrenta o desafio de um contra-ataque do Tractera. Apesar de um golpe poderoso, Ragnar não consegue cortar o braço do dragão. Determinado, ele decide derrotar o adversário no próximo ataque, precisando de uma grande quantidade de poder. Com sua habilidade Silverine adormecida, Ragnar busca criar uma fonte externa de poder, tornando-se um com a espada. Enquanto se prepara para o confronto, Tractera também se prepara para mostrar a superioridade de seu ataque. Ragnar ataca com o lampejo da caça contra o canhão sísmico do oponente. A equipe voa em pedaços de prata como surfistas. Estalia usa seu poder estrategicamente. As gêmeas usam visões aprimoradas para informar sobre os inimigos. Cerca de 10.000 inimigos, incluindo 1.000 dragões, cercam a base. A luta de Ragnar e Tractera acontece em um local todo destruído. As gêmeas não encontram outro Sora, mas a comunicação à distância é impressionante. Elas informam sobre mais de 1.500 humanos e 2 hordas se aproximando da entrada leste. Outro Sora observa a situação humana à distância, descobrindo que a primeira horda foi aniquilada. O impacto dos ataques entre Tractera e Ragnar ocorre, deixando Ragnar caído. Tractera
Taractera declara sua vitória, mas não pode usar mais sua magia por um tempo por conta do canhão sísmico. Outro Zora questiona seu adversário tem um poder Silverine, que é usado pelo ceifador, mas Taractera responde que o oponente não usou esse poder. Eles concluem que Ragna não é o ceifador que atacou a progenitora, mas Taractera alerta que o inimigo pode estar ali por perto. Outro Zora sugere finalizar o oponente, mas quando Taractera vai atacar Ragna, ele escapa, sobrevivendo ao transferir sua consciência para a espada. Dragões inferiores aparecem, mas Ragna os derrota. Taractera diz que ele é menos ameaçador agora, mas será superado por inimigos menores. Antes de ir embora, Ragna pede para conversarem, pois para ele a luta ainda não tinha acabado. Mas Taractera se despede e recebe instruções para encontrar a princesa. Ragna persiste contra os dragões, mas fica exausto. Shin aparece, salva Ragna e enfrenta os dragões juntos. Ragna questiona por que estão longe da base, e Garm explica que a entrada norte é o único caminho para o inimigo. Shin e Garm ajudam Ragna, mas ele recusa a ajuda. Continuam lutando e Ragna escorrega das costas de um dragão congelado. Shin utiliza sua habilidade excepcional para eliminar uma série de dragões e se aproximar de Ragna. Durante a discussão, Shin insiste em enfrentar Ragna sozinho, enquanto Ragna sugere que eles se escondam. Shin, membro da Brigada de Prata, recua revelando que desafiou Ragna 69 vezes nos últimos 2 dias, perdendo todas as vezes. Agora, ele se prepara para o desafio número 70. Este confronto traz à tona a lembrança de um aviso da princesa dias antes da chegada de Ragna. Ela instruiu a realocação dos civis e enfatizou a necessidade de evitar confrontos com dragões superiores. Shin, no entanto, protestou, manifestando sua determinação em enfrentar os dragões. A princesa questionou quantos dragões fracos ele derrotaria, enfatizando que o verdadeiro desafio residia nos dragões superiores. Starlia esclareceu que derrotar dragões fracos não faria diferença e que o foco deveria estar nos adversários mais formidáveis. Mesmo que Shin derrotasse inúmeros dragões menores, isso não contribuiria para o objetivo crucial de lidar com os dragões superiores. No meio de um flashback, meio dia se passa e todos ponderam sobre as palavras da princesa. Shin conversa com Yugi Robles, um soldado com laços familiares na primeira cidade atacada pelos dragões, Dona Pierro. Hyugo expressa a necessidade de retornar à sua cidade, e Shin, mesmo sem confirmar sua decisão, é encorajado por Hyugo a se tornar um mestre de espada mais forte. Diante dessa situação, 120 dos 470 membros da força decidem permanecer no país, demonstrando um compromisso corajoso com a luta contra os dragões. Enquanto luta com Ragna, Shin se pergunta se eles ainda estão vivos e se conseguiram proteger alguma coisa. Ao vencer, ele proclama sua primeira vitória e destaca a batalha entre os que escolheram fugir e os dragões que os ameaçam. O Sr. Slime alerta que consegue rastrear Taractera e eles partem para encontrá-lo. Shin planeja eliminar o 5º assento da linhagem. A princesa cria uma barreira mágica na floresta para ganhar vantagem. O círculo mágico começa a se levantar e a garota ruiva comemora essa pequena vitória, mas o Otosora conhece o plano humano de usar a energia dos dragões derrotados para um teletransporte, pois estudou isso durante seu tempo como solariano, e ele diz que sabe exatamente o que os humanos estão tramando. Esse foi o episódio 13 do anime Ragna Crimson. Que anime sensacional, senhores e senhoras. Espero que você tenha gostado. E se quiser a parte 14, deixa teu comentário aqui embaixo pedindo continuação. Deixa seu like também e se inscreve no canal para me ajudar a bater a meta de 1000 inscritos. Obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo. Fui!